Neste momento, teremos o painel Vale Modelo de Negócios para escalar a proteção e restauração da floresta. Neste painel, iremos debater os modelos de negócios para escalar a proteção e restauração da floresta florestal. Estão conosco aqui no palco o gerente florestal da Imaflora, Leonardo Martins Sobral, o fundador da Caporã, Fernando Laranja, o fundador da Belterra, Valmir Ortega, e a vice-presidente de sustentabilidade da Vale, Manu Paiva, que será a moderadora deste painel. Obrigada. Malu, perdão. A palavra Bom, é sua. gente, acho que o primeiro desafio, além da restauração, é conseguir ter a atenção de vocês. Agora, da escala para restauração, eu acho que é até mais fácil. Mas, assim, como que nós vamos conseguir manter vocês aqui, fazer algo interessante no final do dia, né? Mas eu prometo que a gente trouxe aqui, acho que, ótimos parceiros, ótimos cases de restauração, né? Uma restauração que gera valor dentro dos princípios que a Vale tem, né? Valor social, não só o ambiental. Seguindo um pouco do que a Vivian falou no painel anterior, nós somos responsáveis pela preservação, junto com o ICMBio, de 800 mil hectares na Amazônia, certo? E aí a pergunta era, um setor que impacta a natureza e que depende da natureza. Nós temos que ir além de mitigar ou de compensar. O que a gente podia fazer além disso? Aí veio a meta de 500 mil hectares fora das nossas responsabilidades, entre preservação e restauração. Mas como que nós vamos fazer essa restauração? A gente podia contratar alguns parceiros que fizessem em escala e não se envolver, mas isso se tornou uma meta de aprendizado e de querer fazer algo diferente, né? Que pudesse estar trabalhando a restauração de uma maneira inclusiva, certo? Com startups, dando oportunidade para os novos negócios crescerem, demandando, inclusive, diferentes tipos de financiamento hoje na evolução, né? O famoso blended finance, muita inovação, enfim. E aí a Vale entrou nesse negócio já há alguns anos, está colhendo frutos, e a gente trouxe aqui pessoas que estão liderando, acho que duas das mais icônicas parcerias que a gente tem hoje, que vocês vão conhecer, a Caporã e a Belterra, e o Leonardo, Imaflora há décadas, certo? Sempre lá, olhando, zelando, acompanhando, criticando, levantando, garantindo que a gente esteja atendendo estándares importantes. Então, eu acho que aqui o espaço não é meu, o espaço é deles. O legal é a gente ver o que eles estão fazendo. E aí eu tenho uma pergunta para cada um de vocês, mas eu queria agregar uma outra, a que me tira o sono. Como escalar? Vocês são maravilhosos, mas todo dia me pergunto como é que nós vamos escalar essas maravilhas, né? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o Luiz Fernando. Caporã, né? A missão da Caporã é enfrentar o aquecimento global, fomentando práticas de uso da terra mais sustentáveis e, simultaneamente, impulsionando a produção de alimentos saudáveis, alimentos carbono neutro. A cadeia de valor da carne bovina é responsável por cerca de 34% das emissões globais dos sistemas alimentares e sua produção, de acordo com a FAO, e está projetada a chegar a 40% até 2050. Então, você, Caporã, como sistemas de produção agro-silvo-pastoris podem contribuir na recuperação de áreas degradadas, no enfrentamento das mudanças climáticas, e me dá a receita para escalar? Obrigado, Malu. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação participar desse painel, junto com antigos amigos. Aqui nós estamos realmente entre grandes e antigos amigos. As perguntas são muito boas. Vamos lá. A Caporã é uma empresa que se propõe a desenvolver modelos inovadores para a pecuária, tanto de leite quanto de corte, baseado em sistemas integrados de floresta, pecuária e lavoura. Eu digo que nós podemos olhar a questão da pecuária sob duas perspectivas, de um problema ou de uma oportunidade. E eu vejo que a perspectiva da oportunidade é muito interessante. Através desses sistemas integrados, a partir dos quais a gente consegue não só uma restauração de áreas degradadas, incorporação do componente florestal dentro da atividade da pecuária, mas também um aumento de produtividade, que esse é um grande desafio, especialmente
num país como o Brasil, que tem indicadores de produtividade baixo. E aí isso é uma situação ganha-ganha, né? Porque nós melhoramos a questão da paisagem, nós melhoramos a produtividade, reduzimos a pegada de carbono e tudo mais. E nós temos alguns modelos já implantados muito interessantes. Na área da pecuária de leite, nós temos inclusive uma marca de leite que a gente já conseguiu chegar numa marca de leite carbono neutro. E a meta nossa era mostrar que é possível produzir um produto típico da pecuária, como o leite, com uma pegada de carbono, no nosso caso, neutra. E nós fazemos isso reduzindo ao máximo a pegada de carbono da atividade e compensando aquilo que não se pode chegar a reduzir a zero através de plantio de espécies nativas dentro da própria propriedade, com uma série de vantagens adicionais, como, por exemplo, sombreamento para os animais e tudo mais. Ou seja, win-win situation de novo. Na parte da pecuária de corte, nós também temos modelos inovadores, muito interessantes, comprovados, e aqui vem talvez a resposta, Malu, da escala. Porque, veja, que quando nós analisamos a questão das mudanças climáticas, tentando traduzir um tema complexo para uma forma mais simples, para que todo mundo, para que o leigo possa entender, eu digo sempre o seguinte, é uma equação de duas variáveis, energia e uso da terra. Nós temos que simplificar um tema complexo. Bom, energia, vamos resumir ao máximo, parar de usar combustível fóssil o mais rápido possível, né, e buscar fontes alternativas renováveis. Então vamos para o uso da terra, que é o que nos interessa. Se nós temos que reorganizar o uso da terra, a pergunta é como a terra é usada. E quando nós fazemos essa pergunta, a resposta é 77% da terra agricultável do planeta é usada para pecuária, proteína animal. Galinha, porco, vaca e boi. Né? E majoritariamente a pecuária bovina. Então, se 77% da terra agricultável, que é aquela que nós podemos mexer, assumindo que o desmatamento vai ser zero, sendo otimista, 77% é da pecuária, nós precisamos reorganizar o uso da terra, eu digo que é uma equação, é Pareto, né? Nós temos que mexer na pecuária. Ou nós reestruturamos, reorganizamos, redefinimos a pecuária, ou não tem solução. Então, é como enxergar a pecuária do ponto de vista da oportunidade. E aqui nós vemos a oportunidade da escala, porque são muitos milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil, as quais nós podemos recuperar a paisagem e aumentar a produtividade e produzir uma carne de carbono muito baixo e, inclusive, com a oportunidade de trazer o mercado de carbono para incentivar essa transformação, que é uma das coisas que nós estamos fazendo na Caporã também, através do desenvolvimento de novas metodologias, em parceria, inclusive, com o Imaflora, para a geração de crédito de carbono a partir do incremento da produtividade da pecuária. Acho que pode ser que eu durma um pouco melhor, mas ainda temos que fazer muito trabalho. Leonardo, uma pergunta para a Imaflora, né? Imaflora, para quem não sabe, é uma organização da sociedade civil que atua há mais de 28 anos no setor florestal e agrícola em temáticas socioambientais. Portanto, tem uma visão bem abrangente sobre os desafios sociais e ambientais, mas, sobretudo, sobre soluções, né? E oportunidades para o setor. Qual que é a sua visão sobre os melhores modelos de negócio visando a conservação e a manutenção da floresta em pé, tão necessária? Obrigado, Malu. Boa tarde a todos e a todas. Oi, Laura. É um prazer estar aqui debatendo com duas figuras aí que têm empreendido muito, né? Então, acho que a gente tem aprendido muito também com todo esse ecossistema do empreendedorismo. E aí o que eu trouxe para reflexão, sabendo já que a gente tinha esse desafio de final da tarde, COP, e eu trouxe 2 pontos para poder compartilhar com os demais. Primeiro é a visão de uso múltiplo. E quando eu falo de uso múltiplo, começa primeiro com um diagnóstico a nível de propriedade de todas as potencialidades daquela propriedade, né? Então, a gente tem discutido, é RED, é carbono de restauração, é pecuária, parecendo que é um ou outro. E, na verdade, a gente precisa trazer soluções integradas para tudo isso, né? Eu morei e trabalhei na Amazônia por muitos anos e venho da agenda de manejo florestal, uma delas, né? E aqui a gente se ouve muito pouco falar sobre manejo florestal, principalmente madeireiro, aí menos ainda, e muito sobre restauração. Tá ótimo, acho que a restauração ela está em evidência, mas a gente precisa compor com essa floresta que está em pé. A gente não pode mais deixar que 1 hectare de floresta nativa seja derrubada. E aí tudo é uma questão econômica, né?
não tem mágica, e eu não sou romântico nesse sentido, porque se essa floresta em pé não der dinheiro, se ela não valer mais em pé do que derrubada, entende? Então, acho que tem uma questão econômica importante e a gente tem que integrar essas soluções. E aí, como o segundo viés que eu trago, que está totalmente atrelado a isso, é a questão da lucratividade. Então, tem que dar dinheiro, o negócio tem que dar dinheiro, porque senão ele não vai parar em pé, né? Então, quando a gente fala integrar o RED com o carbono de restauração, com atividades agropecuárias, isso é para a gente poder fazer com que o recurso chegue na base, para o proprietário rural, para as comunidades e povos indígenas que trabalham e que dependem dessa floresta e que conservam essa floresta. Então, acho que o que eu compartilho é mais essa visão integrada do negócio. Eu acho que o modelo econômico, financeiro, eu deixo para os economistas. Eu sou engenheiro florestal e aqui vou me permitir a trazer mais o olhar da natureza, de como que a gente pode integrar essas diversas atividades para que no final do dia a gente consiga manter essa floresta em pé. E isso foi a fala da Vivian, inclusive, no final do último painel, né? Isso me chamou a atenção também. Eu acho que é isso. E, por fim, tudo isso tem que estar num ambiente, e que eu vou destacar 2 pontos muito importantes. Que tenha educação, eu acho que tenha o componente da capacitação, do treinamento, muito para comunidades também, e proprietários rurais que começam a entender, né, para que eles comecem a entender como que funciona esse mundo do negócio, isso é extremamente importante. E por fim, também eu tinha notado, e calhou de, eu acho que foi a própria Vivian, não sei, que falou no final do painel, a colaboração. Porque por muitas vezes a gente também, da mesma forma que a gente escolhe uma atividade como a principal, não, agora eu vou investir tudo no RED. Da mesma forma, cada negócio fica fechado no seu próprio ecossistema. E a gente precisa de colaboração para conseguir ampliar esse nosso leque e aprender com os erros dos outros. A gente não precisa cometer os mesmos erros, né? E assim evoluir os negócios. Ótimo, Obrigado. Leonardo. Obrigada. Muito bom. Valmir. Bom, a Belterra é uma startup que atua junto a pequenos e médios produtores, promovendo práticas agroflorestais para a recuperação de áreas degradadas. Desenvolve sistemas regenerativos agroflorestais escaláveis, produtivos e de alta geração de valor para o produtor, a sociedade e o meio ambiente. Como você acha que a restauração florestal se relaciona com os sistemas agroalimentares? E quando que você vai escalar mesmo? Obrigado, Malu. Eu acho que assim, eu vou começar pela escala, né? Porque eu acho que o que a Vale fez, e você introduziu isso no começo da tua fala, é muito importante, porque a Vale poderia contratar uma empresa já estabelecida, tem várias no setor de eucalipto e pinos no Brasil, escolher áreas da própria Vale, a Vale tem áreas que eventualmente poderiam ser restauradas nesse movimento, e fazer sozinha, ponto, né? Não seria nenhuma dificuldade para a empresa. A decisão que vocês tomaram de, ao invés de fazer isso, ajudar a criar um ecossistema de negócios de restauração é muito mais importante do que simplesmente contratar uma empresa para plantar árvore, né? E quando a gente fala de um ecossistema de restauração florestal, não é simplesmente ajudar a criar a Belterra, ajudar a criar a Caporã, mas é criar fundos que consigam fazer blend finance, e aí já tem várias iniciativas que foram feitas ao longo desses anos iniciais, criar novos veículos financeiros, criar novas abordagens de parceria para atrair capital para o arranjo. No caso da Belterra, a gente já conseguiu, a partir desse matching fund com o Fundo Vale, né, trazer capital de mais 4 empresas, capital grande que ajuda a escalar e que ajuda a fornecer. Então, é esse mecanismo de criar esse ecossistema no nível, né, do fomento dos negócios que é fundamental. E é isso que a Meta Florestal está fazendo, que eu acho que é o de mais relevante, mais até do que simplesmente plantar os 100 mil hectares. Porque ao plantar os 100 mil hectares, que essas empresas todas que estão sendo fomentadas alcançarão lá em 2030, essas empresas, por necessidade de sobrevivência, continuarão plantando mais. E, portanto, o impacto da Meta Florestal, quando medido em 20 anos, será certamente muito, muito maior do que os 100 mil hectares. E quando a gente vai olhar no nível micro, pensando de novo no ecossistema, o trabalho que a gente tem feito nos territórios em que a gente atua, né, a gente está atuando em Rondônia, no Pará, a gente está atuando na Bahia, agora, esse ano, no Mato Grosso e Minas Gerais. Nesses territórios em que a gente atua, não existia fornecedor
de serviços para a estratégia de restauração. Não existia viveiros de muda no volume adequado, não existia fornecedores de aluguel de máquina, implemento e etc., e um conjunto de outros serviços. Nós tivemos que, em alguns territórios, ajudar a criar empresas, formalizar empresas que prestam serviço para nós. Sem contar a contratação de várias empresas. Hoje a gente já tem mais de 30 fornecedores. Esse ano, para você ter uma ideia, só na região de Altamira, ali na Transamazônica, a gente contratou 500 mil mudas de cacau de 11 pequenos viveiros. Esses 11 pequenos viveiros, para você ter uma ideia, as 500 mil mudas de cacau são 3 milhões de reais que foram distribuídos para 11 pequenos viveiros que tinham um faturamento anual de 30 mil, 40 mil de venda de muda e que saltaram para 300 mil, para 200 mil. Tá? Então, assim, é toda uma cadeia de fornecimento que está sendo estruturada. Tá? Então, acho que esse é o grande ganho e é o único jeito de ganhar escala. Porque não tem como uma empresa sozinha chegar, estabelecer sua estrutura e sair fazendo. Tem que ter um ecossistema de entorno, uma estrutura que dê capacidade. E isso está sendo construído. E para você ter uma ideia, na própria Belterra, né, no primeiro ano nós sofremos muito para fazer esses 700 hectares. No segundo, saltamos para 1.200. Esse ano a gente está fazendo 2.500, somando todos os contratos. O ano que vem a gente vai passar de 5.000 no ano. Né, e tal. Então, assim, ainda é lento, mas o desafio que a gente está fazendo na Belterra é como que a gente arranja o nosso modelo de negócio, calibra o nosso modelo de negócio para, a partir de 2030, quando a gente chegar em 50 mil hectares, a gente tenha a condição de dar um salto para 500 mil, para 1 milhão de reais. Por quê? Porque a gente vai ter uma estrutura de empresas provedores de serviço capazes de dar escala. Sem essa estrutura não é possível. Então, por exemplo, esse ano a gente está investindo em 3 viveiros próprios da Belterra, né? Mesmo apoiando pequenos viveiros, não tem capacidade de acompanhar a nossa velocidade. Esse ano a gente já está com uma capacidade própria de produção de muda de mais de 2 milhões. O ano que vem a gente passa de 10 milhões de capacidade instalada. Então, assim, é toda essa infraestrutura que a gente tem que criar para o ecossistema crescer e para a gente ganhar escala. Que eu acho que isso é que a gente está vencendo nesses anos iniciais. Então, eu estou muito animado. Né? E modelos de negócio como a Belterra só faz sentido se a gente ganhar escala. Né? Não faz sentido. O nosso custo de operação, o nosso esforço de gestão é muito grande para ficar em pequenas áreas. Falando de sistemas agroflorestais, eu acho que aí é o grande encontro, que é um tema muito importante nesta COP. Quando a gente fala de sistemas agroalimentares, de reestruturar os sistemas agroalimentares, a gente está falando desde olhar para o consumo, que aí tem um mundo de coisas a mudar, de olhar para alimentos mais saudáveis, alimentos que sejam mais integrais, menos processado e etc. E óbvio que ao conseguir fazer isso na mudança no consumo, né, esse tipo de mudança no consumo, isso vai pressionar a produção, da gente fornecer alimentos mais saudáveis, alimentos mais direto ao consumidor, em condições, em preços, em condições mais adequadas de saúde, etc. E quando a gente olha para o campo, a grande oportunidade que a gente tem, especialmente no Brasil, e aí casada com o que o Laranja apresentou, a gente tem muita terra ociosa e em degradação no Brasil. Então, isso é um problema, hoje, um problema ambiental, é um problema social, são milhões de hectares rendendo uma rentabilidade líquida por hectare ridícula. Né? A gente está falando de pecuária abaixo de uma cabeça por hectare, rendendo 150, 200 reais por um hectare ano de rentabilidade, enquanto num sistema agroflorestal com cacau você pode ter uma rentabilidade bruta de uns 40, 50 mil e líquida de uns 16, 17 mil por hectare ano. Então, assim, e num sistema agroflorestal você produz ao mesmo tempo várias camadas de produto, diversificando a produção, ofertando ao mercado produtos mais saudáveis para o meio ambiente, para a saúde, e num volume muito maior por hectare em termos de toneladas de alimentos. Então, eu acho que se a gente conseguir olhar para a reestruturação de sistemas alimentares, olhando e voltando para olhar como a gente produz e como a gente usa o solo, aí a gente tem uma mega oportunidade para olhar para sistemas mais modernos de pecuária, que é vital, né? O que o Laranja falou, não tem como a gente reestruturar o uso da terra no Brasil sem pensar na pecuária, sem mudar o jeito que a gente faz a pecuária, caminhando para um modelo mais moderno e mais intensivo. E aí, se a gente fizer isso, a gente libera milhões de hectares de terra para sistemas agroflorestais, para sistemas produtivos mais sustentáveis. Tá ótimo, tá ótimo. Muito obrigada. Só para vocês terem uma ideia, né? O Valmir estava falando aqui de alguns números. A Vale, hoje, a gente já restaurou mais de 10 mil hectares em parcerias com Caporã, Belterra e outras organizações. Esses 10 mil espalhados em 4 biomas, em 8 estados, né? Dá uns 112 fazendas, 112 propriedades. Então, assim, é muito trabalho para a gente ter chegado nesses 10 mil. Por isso que eu fico falando muito da escala, né? Porque eu acredito muito no que você falou, tem que amadurecer. Acho que agora está mais maduro. Acho que cada um dentro do seu modelo, cada ano a gente renova, a gente tem novas organizações entrando, né? Dentro do ciclo de apoio, mas a gente também hoje já tem, acho que os ícones, né? Maduros e que podem inspirar.
Para fechar, o nosso tempo está acabando, eu queria ver se vocês conseguem responder rapidamente a uma pergunta. Se você pudesse pedir ao gênio da lâmpada uma coisa, entendeu? Para fazer com que esse modelo realmente alcançasse tudo isso que você acabou de descrever, o que você pediria? Eu acho que o grande desafio desses negócios todos que estão nascendo é acesso a um capital correto. Não quer dizer um capital barato, quer dizer um capital adequado para o momento do negócio. E eu acho que isso é que está fazendo falta. Então, o que o Fundo Vale tem feito, fazendo mix de blend finance, é um caminho. Mas a gente precisa de um volume muito maior, pensando no ecossistema como um todo, e a gente precisa que o setor do mercado financeiro, né, os fundos de investimento, as casas de investimento, olhem para essa oportunidade, a gente consiga atrair capital para mais longo prazo. O prazo é um problema, né? A gente não pode pensar em restaurar a floresta, restaurar o degradado, olhando para um financiamento de 3, 4, 5 anos, que é o que os bancos estão acostumados a fazer. A gente não pode olhar para regeneração florestal sem pensar que precisa ter mecanismos que dêem uma carência de prazo, porque a curva de receita ela é cruel no início da operação, né? Muito desembolso e pouca receita. E a gente precisa ter mecanismos que deem garantia nas estruturas, né? A gente está falando de startups, né? Nós não operamos com compra de terra, que é um diferencial. Se a gente saísse comprando terra, talvez facilitasse a nossa vida, porque a gente usaria a terra para garantia bancária. Nós não temos terra e o modelo é não comprar terra justamente porque a gente não quer impactar a concentração fundiária, que já é um caos no Brasil. Então, neste caso, a gente precisa pensar em mecanismos garantidores, a gente precisa pensar em mecanismos que deem estrutura para que essas empresas sejam capazes de alavancar capital no volume que precisam, né? Algumas dessas coisas estão em construção, mas tem um caminho longo ainda de amadurecimento que a gente precisa acelerar. Ótimo, ótimo. E o seu gênio, o que você pediria para ele? Bom, o meu Aladim é o mesmo do Valmir, por coincidência, né? Nós buscamos o Aladim, o gênio da lâmpada aí do financiamento. E aí eu acho que aqui está realmente uma das grandes conquistas nesse modelo que foi desenvolvido a partir da meta florestal com a Vale, como o Valmir frisou muito bem no início, né? Eu acho que o que nós construímos até agora foi o desenvolvimento de modelos inovadores de financiamento, e que é um modelo em construção e que vem sendo aprimorado, agora com essa perspectiva de crescimento a partir de uma estrutura de blended finance. Então, eu acho que este é um ganho extraordinário. Essa iniciativa da Vale, essa parceria nossa com a Vale, proporcionou alguma coisa muito inovadora no campo do financiamento. Então, eu vejo que blended finance pode ser uma estratégia que vai ajudar muito a alavancar, e acho também que trazer o mercado de carbono para ajudar a fazer essa transição é um outro elemento que pode fazer a roda girar mais forte para o lado que ela deve girar. Então, eu vejo essas duas possibilidades, essas estratégias de blended finance e a busca de atrair o mercado de carbono como mais uma estratégia de alavancar os negócios na direção de renovação das áreas degradadas, maior produtividade, que são modelos inovadores e que requerem sistemas inovadores para financiamento. Só para vocês saberem, a gente está conseguindo fechar os primeiros projetos com esse modelo de blended finance, com alguns fundos que estão cooperando aí com a gente, muito bacana, né? Mas eu concordo, acho que isso tem que trazer o sistema financeiro de uma forma mais forte. E o seu pedido? Eu não vou, né, repetir, eu acho que recurso é fundamental, então acho que isso tem que estar presente, porque a gente ouve muita coisa, né? A restauração é cara, o SAF para implantar é caro, mudar as técnicas, né, na agropecuária é caro, mas é caro comparado com o quê? Porque às vezes a gente está comparando com atividades que, enfim, não só emitem muito mais, mas que, aí eu vou trazer a outra perspectiva, que não tem nenhum tipo de salvaguarda socioambiental. Então, esse é o diferencial, né, dos negócios e desse pensar diferente. Atrelar quais impactos socioambientais positivos a gente quer naquele negócio. E aí, né, me referencio a esse trabalho da Vale, porque tem essa preocupação nessa perspectiva, né, de olhar quais as questões sociais que, enfim, potencialmente podem ser os riscos e como isso pode ser minimizado, né, através também desses investimentos, e as questões ambientais. Então, eu trago a questão das salvaguardas aí como um elemento importante nessa equação dos negócios. Ótimo.
eu acho que tudo que está acontecendo e está sendo debatido aqui na COP e o painel anterior, tem duas palavras mágicas que eu falo, né? Que uma é a escala, que a gente já explorou aqui, e a outra é a parceria. Né? Porque eu acho que todo mundo, qualquer que seja o seu problema, já está numa fase que a gente conseguiu amadurecer algumas tecnologias, né? O campo não está tão assim, desconhecido. Né? Seja quando a gente está falando de uma tecnologia de descarbonização, vamos pensar nas nossas ferrovias, por exemplo, ou seja quando a gente está falando de restauração a partir de impacto. Então, eu acho que escala a gente debateu. Quando a gente fala de parceria, você já está clamando, vocês dois, por um outro parceiro que é o financeiro, para entrar jogando. Hoje tem alguns, né? A gente precisa de muitos, né? Então, pensando nas empresas, pensando em quem está fazendo o que, por exemplo, a Vale faz, e do governo, o que vocês acham que poderia acontecer, vir do governo, para que a gente possa ajudar essa questão da escala, assumindo que sempre será através de parcerias? Eu acho que o governo tem dois desafios que a gente precisa avançar. Um é o tema fundiário. Eu não tenho ilusão que a gente vai resolver o problema fundiário da Amazônia, ou mesmo de outras regiões, porque a gente fala muito de Amazônia, mas a gente atua na Mata Atlântica, e a gente tem problemas de título, problemas de sobreposição, problemas de excesso de título que não estão registrados e tal. Mas é claro que na Amazônia a situação é muito mais complicada, e não dá para a gente ter ilusão que nos próximos 2 ou 3 anos isso vai ser resolvido. Então o grande desafio é como que a gente cria regras que deem transparência para que a gente possa investir nessas áreas, mesmo que ainda não estejam totalmente tituladas, pegando os assentamentos rurais. Né? Nós temos dezenas de milhões de hectares de assentamentos rurais na Amazônia. A grande maioria desses assentamentos rurais são 100% legítimas ocupações. As pessoas que estão ocupando lá foram assentadas pelo INCRA, estão num cadastro de beneficiário, têm um registro com o órgão público, mas não têm um título, porque nunca houve capacidade institucional do órgão em emitir a titulação para todos esses tal. Se a gente for no rigor do que, eventualmente, às vezes, um investidor exige, um financiador exige, tem que ter título definitivo, tem que ter isso e tal, a gente não cobre esse tipo de parceiro. Né? Então, é importante que os investidores entendam que a gente está operando numa situação que tem insuficiências do ponto de vista fundiário, mas que é possível a gente dar transparência, se não do ponto de vista da legitimidade do título, né, da existência de um título definitivo, mas na legitimidade da posse. Aquela posse é 100% legítima, aquele produtor tem direito de estar naquela terra, ele foi colocado lá, assentado por um órgão público, ele está registrado no sistema público, ele só não tem um título. Isso, às vezes, para um fundo internacional, é incompreensível. É muito difícil explicar para um investidor de fora como que essa realidade se configura. Mas eu acho que aí o governo pode ter um papel definitivo de eventualmente, o INCRA, os órgãos públicos, serem mais ágeis na emissão das declarações de posse, de legitimidade e tal, que possam dar segurança nas operações. E do ponto de vista ambiental, eu acho que ainda tem muito a melhorar. O cadastro ambiental rural realmente foi um passo gigante em termos de dar transparência no uso do solo, de criar um sistema de registro automatizado, georreferenciado. Agora, existe ainda, sobretudo em estados como o Pará, que descentralizou a gestão para os municípios, ainda existe muita inconsistência entre um município e outro, como que o município aplica determinada regra, como que o município aplica outra. Então, a gente tem que ter uma equipe, falando no caso da Belterra, né? Para cada município, a gente tem que ter uma tabelinha própria de como que a gente licencia e autoriza, né, uma autorização de limpeza de pasto, seja o que for, em cada um dos municípios. Isso é infernal, digamos, ou seja, a gente precisa ter um esforço coordenado, né, entre as associações de município, entre os órgãos públicos estaduais, no processo de descentralização da gestão, para que a gente torne esses sistemas de licenciamento, autorização, mais tal. E agora eu tô pagando meus pecados, porque eu fui secretário de Meio Ambiente, eu estava sempre do outro lado da mesa, ouvindo empresários reclamarem que era muito difícil ter uma licença, que era muito não sei o quê. Eu estou pagando o preço agora, mas eu acho que evoluiu muito assim, no Brasil a partir da criação desses instrumentos, e eu acho que hoje há um ambiente de governança, a partir da relação dos estados com os municípios, que dá para a gente avançar e dar mais transparência, segurança e celeridade nesses processos. Então, acho que tem um processo de amadurecimento institucional importante para acontecer nesse campo, né? Fundiário e de regularização ambiental. Ótimo, muito bom. Eu adicionaria, além dos 2 pontos definitivamente relevantes da questão fundiária e da questão ambiental, que o Valmir já explorou muito bem, eu adicionaria mais 2 pontos. Um no campo da inovação. Eu acho que nós temos oportunidades muito interessantes de organizações públicas no desenvolvimento de pesquisa ou de desenvolvimento técnico, como, por exemplo, instituições como a Embrapa, com a qual nós temos algumas parcerias e que faz um trabalho extraordinário. Então, eu acho que esse é um papel
um órgão governamental que apoia e pode apoiar de forma significativa nessa transição com muito foco em inovação. E o segundo ponto, potencialmente, por incrível que pareça, mesmo com todas essas questões de orçamento, etc., eu acho que o setor público pode ter um papel também no desenvolvimento desses modelos inovadores de financiamento, porque, afinal de contas, existem órgãos públicos e mecanismos que podem ajudar, podem facilitar, induzir essas inovações e modelos financeiros. Então, nós temos o BNDES, nós temos agências, por exemplo, como a FINEP, que financia inovação radical. Então, acho que tem um papel aí também na área de financiamento que o governo pode contribuir. E aí, para complementar, eu acho que, vindo aqui para a COP, eu acho, não sei se todo mundo reparou, tem um outdoor que fala da ambição para a ação. E eu coloco um pouco isso em termos do governo. Eu acho que é importante o governo mostrar a sua ambição como país, né? Apresentar esses planos que tem apresentado, os programas, atrair investimento, mas muito mais do que isso, a ambição é a ação. Então, começar a colocar esses planos de governo no chão, né? O Pará, de forma aí bem exemplar, por exemplo, apresentou, né, o plano de recuperação de áreas degradadas, e vai ser fundamental não só a gente cobrar do governo, mas a gente trabalhar junto para fazer acontecer. Todos queremos que 5,6 milhões de hectares sejam restaurados no Pará. Então, eu acho que aí cabe um chamado também de não só ficar, né, apontando, mas criando um ambiente de trabalhar em conjunto com o governo para a gente colocar essas metas no chão e poder apresentar resultados na COP30, né? Temos que fazer bonito lá, né? Sem dúvida. No Pará, por exemplo, a gente está com uma parceria muito bacana, dando suporte, né, fortalecendo toda a cadeia de bioeconomia que eles estão querendo montar, que é uma frente importante da Agenda 2030 deles, né? Então, a gente está trabalhando com eles, a Fundação CERT também está entrando com modelos de inovação e de apoio, muito nisso que você está falando, né? Tem que ser juntos, não adianta gerar conhecimento só num lugar. Se a gente não compartilhar e não caminhar juntos, a gente não vai. Pessoal, a gente fez uma ótima gestão do tempo. Então, sem consultar aqui os 3 panelistas e nem a organização, eu tomo a liberdade de abrir o microfone para a nossa audiência, que está se comportando super bem, às 15:45 da tarde, aqui nesse painel. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu rodo o microfone. Temos uma já. Obrigado. Não, eu acho que vocês foram fantásticos, obviamente cobriram todos os temas. Mas faltou um tema que eu gostaria de ouvir de vocês. A gente sabe que todo esse movimento... Eu sou da Randon Corp, lá de Caxias, Randon, tá? E a gente tem iniciativas bem importantes, tem metas, inclusive, tá? Mas quando a gente olha assim, a situação de Brasil, a gente tem uma reforma tributária agora, que vai, esperamos que simplifique pelo menos, já que não reduz a carga. Vocês não acham que teria que ter alguma coisa, além de financiamentos, do blended finance, todas essas estruturas, teria que ter alguma coisa de um incentivo fiscal, reduzir a tributação de atividades que sejam atividades que aceleram a descarbonização, que tenham um impacto positivo no meio ambiente? Ou vocês acham que o que a gente tem é atrativo e incentiva as pessoas a fazerem isso? Não poderia se fazer mais de parte dos governos, municipal, estadual e federal? Eu acho que pode, eu acho que tem espaço para a gente fazer, né? E sobretudo quando a gente fala de produtos que estão fora do mainstream, né? Ou seja, boi tem uma carga tributária baixíssima, né? Cacau tem uma carga tributária muito maior e é basicamente produzido por agricultor familiar, né? Então, esse tipo de incoerência a gente tinha que resolver e talvez a reforma de alguns caminhos não vai resolver tudo, porque parte disso a luta é nos estados e tal, mas eu acho que a gente precisa melhorar muito. Agora, tem algumas oportunidades que a gente perdeu e pode tentar recuperar. Por exemplo, nós regulamentamos no Brasil a CPR Verde, que é um mecanismo de captação de fundos que poderia cabe muito bem para a restauração. A gente emitiu já uma CPR Verde, né, numa operação junto com a Cargill, de 5 milhões de reais, mas a CPR Verde não criou o que precisava ter para que esse instrumento funcionasse. Algum tipo de benefício que atrai o investidor, né? Fazer uma CPR Verde é a mesma coisa de fazer um termo de doação, e tal, é a mesma coisa de fazer um outro contrato e tal. Então, qual é o incentivo para você fazer uma CPR Verde e tal? Então, acho que esses mecanismos faltou. Isso estava na proposta de lei original, foi sumindo ao longo do processo de aprovação da lei, mas eu acho que a gente poderia voltar a olhar para esses mecanismos e criar
mecanismos de captação que desse um incentivo adequado para o tipo de impacto que a gente quer. A CPR Verde é um exemplo, mas o mercado de carbono, a regulação do mercado de carbono agora, como o Laranja falou, pode ser muito importante para que a gente tenha uma regulação adequada que dê segurança e estimule investidores a colocar dinheiro nesses mecanismos. E eu acho que é um pouco por aí que a gente precisaria mexer, em criar os incentivos adequados para que o mercado dê esse salto. Se puder complementar também, indo um pouquinho além da questão fiscal, mas a sua pergunta me remeteu à questão do comando e controle. Eu acho que tem um papel fundamental do governo de conter a ilegalidade, de conter assim, de zerar a ilegalidade em todos os setores. Então, eu acho que isso é fundamental, desde a questão do desmatamento, mas não só. Por exemplo, o Laranja não pode competir com quem faz produção de gado em terra indígena de forma ilegal. É óbvio, o custo dele vai ser maior. Então, acho que tem um papel do comando e controle aí que precisa ser colocado em prática. Tem uma aqui, Malu. Oi. Davi da Reservas Votorantim. Deixa eu falar meu sonho também da lâmpada. É o seguinte. Estava comentando com o Fábio aqui, ó. Transformar o INCRA do Instituto Nacional de Terras e acabar com os cartórios. Esse é um grande sonho. Um outro problema que a gente tem no reflorestamento, né, que eu estou nessa cadeia também, é que a gente não consegue avançar na taxa de crescimento das árvores, na diminuição do número de perdas. A gente não tem uma Embrapa das nativas. O que vocês veem, como é que a gente consegue sair dessa enrascada? O que vocês veem que a gente pode se unir, fazer e trabalhar para sair dessa encrenca? Eu acho que esse é um ótimo ponto. Eu acho que nós temos uma oportunidade muito grande pela frente, que é o desenvolvimento de tecnologia, de conhecimento, em cima de uma diversidade de espécies arbóreas imensa que nós temos e um potencial muito grande. Basta a gente ver o que foi feito com o eucalipto. Então, assim, os avanços que nós tivemos na cadeia do eucalipto são alguma coisa impressionante. E a pergunta é por que nós não podemos ter o desenvolvimento de outras espécies florestais com diversas finalidades e com um desempenho muito satisfatório. E esse é um problema. Inclusive, nos modelos que nós temos, nos modelos silvopastoris, o porto seguro nosso é o eucalipto. Porque aquilo ali é um resultado que a gente tem sem risco. Mas nós precisamos e temos um potencial muito interessante de desenvolver outras espécies. Então, eu vejo aí realmente a oportunidade de nós termos uma Embrapa, por exemplo, desenvolvendo pesquisas para que nós tenhamos outras espécies em modelos integrados aí, silvopastoris, agroflorestais, e algumas suspeitas ou indícios de que isso é possível já existem. Outro dia nós estávamos conversando com o Valmir, o pessoal da Colômbia lá já tem alguns resultados interessantes e tal, mas lógico, nunca numa esfera de desempenho que nós temos com o eucalipto. Ou seja, nós temos uma oportunidade muito grande. Eu acho, Davi, que é aquela história, né? Não tem pesquisa porque não tem mercado para esse produto, ou não tem mercado para esse produto porque não tem pesquisa. Eu acho que o que faltava era esse ecossistema de restauração crescer para pressionar, porque a Embrapa tem bons pesquisadores de nativas espalhados pelo Brasil, tem infraestrutura, tem laboratório. O que nunca teve foi pressão. Pressão no sentido da demanda, né? Uma pressão boa, né? Nunca teve a demanda o suficiente para chamar a atenção da própria Embrapa, para que desse foco nesse desafio. Eu acho que agora, com esse monte de empresas que estão nascendo, crescendo, se desenvolvendo, a gente começa a ter volume, né, num esforço que eu acho que a gente deveria construir, né, um espaço pré-competitivo de empresas que vão atuar no mesmo sentido, produzir mudas mais eficientes, produzir e selecionar espécies que sejam mais efetivas em estocagem de carbono, em crescimento e tal, interessa a todo mundo, né? Nós temos que fazer isso juntos, né? E tal, eu acho que a gente vem fazendo isso, conversando com muitas empresas. Pelo Instituto Belterra, a gente promoveu um ciclo de diálogos agroflorestais que envolveu mais de 27 empresas agroflorestais, startups, algumas nascentes e tal, e o espírito está sendo sempre esse: como que a gente cria um fórum de colaboração pré-competitiva para avançar nos principais gargalos. Esse que você falou certamente é um deles. A outra abordagem é o jeito que a gente está posicionando os nossos negócios. Assim, eu tenho brincado lá com a nossa equipe. A gente é uma empresa de plantar árvore, mas a gente é muito mais uma plataforma de desenvolvimento científico. Porque a gente tem hoje mais de 15 parcerias com startups de tecnologia para monitoramento, com startups de bioestimulantes para crescimento de mudas, com empresas de não sei o quê. Então, assim, a gente, de alguma forma, pode também privilegiar
né, e engajar empresas que estão desenvolvendo tecnologia de ponta e que usem os nossos plantios para teste, para validação e tal. Claro, isso eventualmente tem um custo para a gente, né, porque eventualmente você está pagando por um produto que não está sendo validado, mas eu acho que é parte do preço do nosso crescimento. Né? Se a gente quer plantar 1 milhão, 2 milhões de hectares lá na frente, eu preciso ter uma rede de parceiros em tecnologia que suportem a hora que a gente chegar em 1 milhão de hectares. A gente não vai chegar em 1, 2, 3, 10 milhões de hectares sozinho, construindo tudo dentro da empresa. Então, acho que essa abordagem de olhar para os nossos negócios como uma plataforma de suporte ao desenvolvimento de tecnologia e engajar parceiros, startups novas, eu acho que é fundamental. Então, isso para a gente tem sido muito produtivo. A gente já tem 2 Embrapi rodando, estamos agora preparando, né, deve ter um anúncio essa semana, se já não foi anunciado, de um edital grande do FINEP. A gente está se preparando com uma rede de parceiros para disputar esse edital. Então, nós temos que ter esse olhar de esforço compartilhado para vencer essas barreiras. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que só para complementar, né, Davi, eu acho que também tem um exercício da gente controlar a nossa ansiedade, seja como, né, empreendedor ou do próprio investidor, porque a gente, na verdade, está restaurando um ecossistema natural, né? Enfim, e tem seu tempo. Eu acho que tem a sua complexidade. Então, eu acho que isso também a gente precisa levar em consideração, porque a gente não vai conseguir o resultado do dia para a noite, assim. Não é um eucalipto que vai crescer em 5 anos de forma uniforme. A gente está falando de uma diversidade de espécies, né, e recomposição de todo um ecossistema. Bom, gente, aqui a gente encerra. Queria agradecer. Vocês não imaginam como é bom estar com vocês dois aqui. O dia a dia lá é difícil, né? E assim, muito do sonho. Eu tenho o meu sonho, né? Está ligado à questão da escala, mas não é qualquer escala. É a escala que dê vida digna, né? Para quem está na floresta. Ela vai ficar em pé se a gente tiver vida digna. Eu sempre falo lá dentro de casa. Ficar fazendo descarbonização, um planeta maravilhoso para a gente morrer de fome, essa conta não fecha na minha cabeça, né? E eu acho que a beleza desse modelo aqui é que ele consegue trabalhar, né, todas essas variáveis para que a gente realmente possa caminhar de uma maneira mais coordenada entre o social e o ambiental e não nessas ondas que a gente vem fazendo há anos, né? E que aí as coisas não avançam juntos, a gente não consegue chegar lá todo mundo junto. Então, muito obrigada a vocês três, obrigada à plateia, deu até para a gente conversar um pouco e muito obrigada à CNI pela oportunidade que nos deu de trazer um debate que a gente acha que é tão relevante assim. Obrigada, viu? Obrigado a vocês.